áreas para você ter uma vida saudável, leve e enfrentar os desafios, porque isso é viver. A gente viver é sempre ter alguma coisa para resolver, ter alguma coisa para adaptar, e para você lidar com os problemas, você tem que estar com a dopamina elevada, que esse hormônio é que ele faz você enfrentar as coisas. E tem um detalhe, tudo no corpo tem que regular. Por exemplo, o cortisol, ele é um hormônio do estresse. Sem ele, não tem como você se levantar da cama, não tem como você ir trabalhar e ir atrás dos seus objetivos. Porém, quando é às 18 horas, esse hormônio ele tem que ficar baixo para dar lugar à melatonina, que é o hormônio do descanso. O que é que acontece hoje em dia? Muitas pessoas... essa vida moderna está acelerando demais os pensamentos da gente, e a gente já fica tomando café naquela ansiedade, aí, falando com as pessoas. A pessoa também não vive mais o presente, o aqui e o agora. Muita gente perde de viver o presente pensando no futuro, e aí quando chega o futuro, a pessoa pensa no passado porque não viveu o presente, entendeu? Então, para você regular esse hormônio, porque são essenciais, tanto a melatonina, que é para o descanso, e o cortisol para você ir atrás dos seus objetivos, você tem que regular. E como é que acontece isso? Hoje, a nutrição moderna, a medicina moderna, que muitos estudos, que a medicina do futuro é o intestino e conexão com o cérebro, o intestino, o eixo principal. Se você não tiver essa conexão, você acaba adoecendo. Toda doença a gente começa a tratar pelo intestino, porque é ele que vai absorver os nutrientes. Você pode ter a melhor alimentação do mundo, mas se o intestino ele não absorver, é como se você não estivesse nutrindo da maneira correta. Então, para você ter saúde, a nutrição é principal, é essencial. E para você tratar o intestino, tem uma alimentação rica em fibras, que não é coisa de outro mundo. É como antigamente nossos antepassados comiam gorduras boas, a pessoa tinha contato com o sol. Hoje a pessoa tem medo do sol, porque acha que vai vir envelhecer, sendo que a vitamina D, que na verdade é um hormônio, ela combate o envelhecimento precoce e o envelhecimento celular. Porque se a sua célula não estiver bem tratada, você vai envelhecer tanto internamente, ficar uma pessoa sem energia, como também externo, que as mulheres veem muito esse lado da parte da estética, né? Uhum. E foi uma das coisas que me ajudou a curar o lúpus, foi o sol. Eu não podia tomar sol. Para quem não sabe, eu sou diagnosticada com o lúpus, que é uma doença autoimune que vai destruindo os órgãos, a pessoa... Ah, isso? Isso, exatamente. Você consegue conviver isso com tranquilidade? De boa, hoje eu faço trilha, eu tomo sol, vou à praia e não sinto nada. Antes a minha pele era cheia de feridas, eu tinha dores, eu estava começando a ficar bem decadente. Foi a partir daí que eu comecei a estudar, a me cuidar. E aí eu só andava de cabeça baixa por conta que eu tinha vergonha do meu rosto, né? E eu não queria viver à base de medicamento. Eu estava ficando uma pessoa para baixo, depressiva, não queria mais sair de casa. Só que eu não queria ficar refém de medicamentos. E aí eu fui pesquisar sobre o que Deus deixou na natureza. E a partir daí eu ganhei um conhecimento muito grande. Aí depois eu fiz nutrição e comecei a atender mulheres que precisam elevar a autoestima. E aí tem esses 3 pilares, que é a nutrição, a espiritualidade e a suplementação. Porque hoje em dia, se a pessoa quer ter saúde mentalmente, fisicamente, ela tem que fazer a suplementação. Porque, infelizmente, as frutas, as verduras, elas não dão mais o suporte como antigamente, por conta dos agrotóxicos, porque o alimento é plantado, é muito tempo naquele terreno, naquela terra. Depois de 10 anos, a terra vai perdendo o magnésio. E o magnésio, ele é o mestre dos minerais. E todos nós brasileiros, somos deficientes desse mineral chamado magnésio, que é responsável por mais de 400 reações químicas no nosso corpo. Sem ele, a gente tem ansiedade, depressão, coração acelerado. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, nutrição. Quando você está, por exemplo, tem uma coisa que conta muito, a gente vê isso, Tati, é a questão do apoio familiar. Você tem um esposo, há muito tempo eu conheço o DJ, e isso também
como é que é conviver, você dá com esse tipo de situação, tem, o marido também, o irmão, a mãe, a família tem que ter uma certa paciência para lidar com esse tipo de coisa. Com certeza, tem que ter paciência, tem que ter cautela, porque quando a pessoa passa por um problema de ansiedade, de depressão, de insônia, a pessoa fica estressada no dia seguinte porque o corpo não se recompôs. E aí tem dias que não dá vontade da gente se nutrir, da gente fazer uma comida. Só que o apoio da família conta. Um marido bom, presente, paciente, entender ali o seu momento conta bastante. Ter uma amizade que lhe apoia, né? Um círculo de pessoas que não sejam tóxicas. Porque tem gente que só pensa em si e não vê a dor do outro, né? Aí tem que compreender também nessa parte. E quando você começou a descobrir, Tati, que você estava com ansiedade, que sintoma você sentia? Eu senti o coração acelerado. Primeiramente, assim, o meu marido também sentia, né? Síndrome do pânico. E aí eu cuidei dele, graças a Deus, através da alimentação, ele se curou. Ele tinha depressão, tinha síndrome do pânico. E aí depois que eu passei por umas situações, eu achava que era besteira. Não vou mentir, eu achava que era besteira, que não era tanto assim. Era frescura, era. Né? Aí eu passei por várias situações. Foi essa do lúpus. Eu precisava também de psicólogos para me apoiar, porque baixa muito a autoestima da mulher e tal. E aí eu fui estudar sobre mais a mente humana, que é muito complexa. Aí eu fiz a meditação, que é você tirar um tempo para ficar com você, porque a gente tem que silenciar para ouvir a voz de Deus. Muita gente gosta muito do barulho. Você frequenta uma igreja, Tati? Você congrega uma igreja ou você tem essa concepção mesmo, que não é uma comparação que eu estou fazendo, só para ver se você é evangélico ou não, enfim. É assim, eu sou católico, mas não sou praticante. Isso, mas você tem essa ligação, tem essa consciência que realmente Deus eu busco mais a pode Deus todas as coisas. Eu busco a Deus em casa, né? Eu encontro Deus ali no pôr do sol, nas minhas plantas em casa, na meditação e ajudando as pessoas à minha volta. Entendeu? Muito bem, você que está ligando o rádio agora, através da FM Canudo, 104,9, Rádio Liberdade AM, 1310, estamos conversando com a Tati, naturalista, contando um pouco da experiência de vida e como também se prevenir, se precaver desse livro mal do século, né, Tati? Que a gente vê, antigamente, no meu tempo, não digo você, mas os pais, os seus pais do DJ, enfim, a gente nessa época não tinha, né? A gente realmente tinha isso como frescura, e isso não é frescura. É verdade. É preciso ter cuidado com a nossa saúde mental. Com certeza. Pode prestar atenção que hoje em dia as pessoas estão buscando mais o campo, o interior, que é um estilo de vida leve, agradável. Antigamente, os nossos pais, eles dizem assim, meu filho, vá para a cidade, que você vai vencer. Hoje em dia as pessoas estão voltando para o campo, para o interior, para ouvir o canto dos pássaros, para ver o vento leve batendo no rosto, tomar um café sem pressa. Muita gente está indo para esse universo, porque nessa vida moderna, um pensamento muito acelerado, você sempre tem que estar se monitorando. Porque se você não se monitorar, você acaba vivendo um estresse constante. E o estresse, ele acaba ocasionando muitos problemas de saúde. Porque é através do estresse que o corpo inflama, e aí você cria um terreno biológico. O nosso corpo, ele é um terreno biológico. E aí ele começa a inflamar esse ambiente. E a doença, para ela começar a progredir, ela precisa de um organismo inflamado. Então a gente tem que ter bastante cautela com o estresse. Muito bem, agora são 12h49, estamos apresentando Liberdade da Voz do Povo e a gente volta já falando com a Tati aqui sobre esse assunto interessante. Que é interessante que a gente tivesse um programa eu vou já saber se você atende as pessoas, que cuida das pessoas, como é que é feito isso e aonde é que é feito, porque a gente está precisando tanto de compreensão, né? O mundo é tão complexo e às vezes falta essa companhia, esse diálogo e esse conhecimento para que você não evoluam esse tipo de doença para piorar cada vez mais. A gente volta já, agora 12h50.